Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Escória. Escória é um quadrinho da dupla Carlos Trídio e Juan Giménez, que é publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Bom, essa é uma grande dupla, é uma dupla, vamos colocar assim, de primeira linha. O Carlos Trídio, tem se convencionado dizer que é o segundo autor argentino mais relevante de todos os tempos, quando nós pensamos nesse contexto das histórias em quadrinho, que o primeiro foi o Osterheld, o segundo seria o Carlos Trídio. Quando eu falo autor, estou focando em roteirista, tá, minha gente? Desenhista, o papo é outro. Bom, no Brasil, recentemente, tivemos dele aqui A Grande Farsa, Busca-Vidas, Um Tal da Nery. Teve também o Albar Maior, esses três primeiros que eu falei, Grande Farsa, Busca-Vidas e Um Tal da Nery, saíram pela Comic Zone. Também tem o Viajante de Cinza. Já Albar Maior saiu pela editora Lorentz. O Juan Giménez, ele fez nada mais, nada menos que a Caixa do Metabarões, né, minha gente? Junto aí com Jodorowsky. Enfim, é uma senhora dupla. Esse aqui é um quadrinho que, a meu ver, tem a cara da heavy metal. Eu acabei tendo pouco contato com essa encarnação da heavy metal aqui no Brasil, mas eu lembro de ler algumas histórias, e quando eu abri esse quadrinho e vi esse desenho, a heavy metal logo veio à minha cabeça. Não teve jeito. É um desenho que lembra muito o que eu via nessa revista, embora não tenha sido um leitor tão assíduo assim, infelizmente. Mas só de abrir, parece que a gente respira esse ar da heavy metal. Quando eu estou falando da heavy metal, não é essa encarnação mais recente, que essa encarnação mais recente aqui no Brasil, publicada pela Mitos, tem foco em quadrinhos de 2000 AD. É a heavy metal lá que tem sua inspiração na Metaolan, essa heavy metal que teve uma versão brasileira. Mas, de todo modo, isso me lembrou muito, assim, muito. Bom, esse aqui é também um quadrinho relativamente curto. Ele tem aí suas 54 páginas, só que essas 54 páginas, elas são muito intensas. É um quadrinho bem denso, acontece muita coisa e é um quadrinho que diz muita coisa. Nós temos um futuro, nós não sabemos quanto tempo está no futuro, mas é um futuro no qual houve uma certa catástrofe com a Terra e a desigualdade é radicalizada nesse futuro. Nós temos uma população que vive nas nuvens, uma população que vive ao nível do chão, literalmente no lixão, literalmente na escória. E há também uma espécie de classe média aí que vive mais próximo da população do lixão, mas que possui roupas aí que os preservam da sujeira. Inclusive, essa questão da limpeza é um sinal de classe aqui, um sinal de casta. Essa cidade nas nuvens é super limpa. A ironia é que a limpeza da cidade das nuvens depende do lixo da escória. Isso é desenvolvido aqui na trama. Essa coisa de que é o lixo, essa situação do chão que sustenta a vida pura das pessoas nas nuvens. Bom, isso aqui, quando eu estava lendo, é um cenário que me lembrou um pouco o Battle Angel Alita. Não sei se vocês já leram esse mangá. Teve o filme também, mas tem uma situação assim também, uma cidade nas nuvens e um nível do chão mais terrível. Bom, me lembrou, mas as histórias são completamente diferentes. Em Escória, a metáfora social ela ganha o primeiro plano logo assim, de cara. Isso aqui foi feito para ser como diz aqui ao fim, uma fábula pós-apocalíptica de crítica social. É bem isso, isso tá logo de cara. Há inclusive cenas fortes, mas não só cenas. Há referências em diálogos, situações muito terríveis, como por exemplo, um recém-nascido, né, que nasce morto e logo, isso é dito, né, isso não é mostrado, mas ele logo vira uma refeição para aquela comunidade. Eles têm que comer os próprios mortos, inclusive crianças que nascem mortas. Tal é a situação que eles vivem. Há toda uma situação também de violência com a mulher. É um cenário terrível. E a distância entre esse povo do chão e essa cidade das nuvens é tão absoluta, que não há espaço para críticas, não há espaço para sonhos, não há espaço nem para o conhecimento daquilo que se passa lá em cima. O estopim de uma revolução, de um esforço, de uma luta por mudança, só vai acontecer quando alguém dessa cidade nas nuvens desce à terra. Não vou dizer o motivo pelo qual isso acontece, mas
esse alguém vem à Terra e ele dá esperança e consegue canalizar a força dessa classe, que eu vou chamar de classe média aqui, e daqueles habitantes da Escória. E dos habitantes da Escória. Ele consegue canalizar essa força para uma suposta mudança. Escória, minha gente, é um quadrinho que toca também no tema da manipulação dos mais necessitados, aquela ideia dos interesses pessoais travestidos de promessas de mudanças, travestidos num discurso sobre o bem comum. Trata também do tema dos falsos messias que instrumentalizam a fé daqueles que nele encontram algum tipo de esperança, sabe? Esse falso messianismo e essa ideia de que há um salvador político que vai tornar a vida de todos melhor. E esse salvador, ele exige sacrifícios, ele exige... Bom, lida com a vida de todos, ele dispõe da vida de todos e, bom, talvez o interesse seja um pouco distinto, né? E essa instrumentalização das massas por falsos messias está muito bem colocada aqui. Esse é um quadrinho que ele é forte, ele é intenso e nesse sentido se curto ajuda. Por quê? Porque aqui não tem espaço para gordura. Tudo que está aqui, ou praticamente tudo, cumpre uma função. A história vai andando de maneira muito rápida. E isso faz com que, vamos colocar assim, a moral da história salte rapidamente aos olhos também. Bom, como o texto da quarta capa diz, e eu mencionei aqui, isso é uma fábula pós-apocalíptica. É o tipo de história que usa um possível futuro para criticar o presente, para tecer críticas ao presente. Mas Escória não é legal só por aquilo que diz. O como também é muito bem feito. Isso aqui é daquele tipo de quadrinho, ou melhor, daquele tipo de obra que encarna uma fábula que já foi contada de diversos modos. Essa fábula sobre o abismo social, sobre uma elite nababesca que na verdade existe a partir da exploração dos mais pobres. Bom, isso já foi contado de várias maneiras, mencionei aqui o Beto Angel Alita, que também trabalha isso, e aqui isso foi realizado de um jeito muito interessante, e de um jeito que pelo menos em mim gerou certos sentimentos de asco em alguns momentos, né, Bom, essa fábula, né, esse núcleo dessa fábula, né, essa coisa desse abismo social, que já gerou tantas e tantas histórias, nas mãos do Trídio e do Juan Mendes, gerou mais uma bem interessante. Da Comic Zone, os quadrinhos do Trídio, escritos pelo Trídio, que eu mais gosto são A Grande Farsa e agora A Escória. Se eu pegar o que eu li do Trídio, eu acho que se eu não li tudo que saiu no Brasil dele, eu li quase tudo. Os três que eu mais gosto são Escória, vamos lá, Escória, A Grande Farsa e o Albar Maior. Eu não estou aqui nem colocando em ordem de preferência, mas são os três que eu mais gostei. E olha que a média do cara é muito alta. Busca-Vidas, por exemplo, é sensacional. Assim, Busca-Vidas é sensacional. Inclusive, essa questão do se eu prefiro o Busca-Vidas ou A Grande Farsa, isso acabou sendo... Depende da época, assim. Mas são quadrinhos ótimos, mas esses três, nesse momento, são os que me falam mais, me provocam mais, me fazem pensar mais, assim. E o interessante é que esses quadrinhos são muito distintos entre si. Escória, por exemplo, é muito diferente de A Grande Farsa, que é uma coisa que flerta com certo realismo mágico. Aqui, bom, é um cenário pós-apocalíptico. Albar Maior está falando lá do início da América. Enfim, são quadrinhos muito distintos. E isso mostra a versatilidade desse roteirista. E, bom, 2022 eu imagino que nós vejamos mais coisas dele por aqui. Sei que Fulu, que é uma obra muito bem falada, vai sair pela editora Trem Fantasma. Acredito que Albar Maior teremos mais volumes aí pela editora Lorentz. E com certeza a Comic Zone vai trazer mais. O Thiago já falou que ele vê uma espécie de biblioteca Carlos Trídio e eu fico muito contente por isso. Eu estava pensando como é que é impressionante o Carlos Trídio. Até pouco tempo atrás, sei lá, 2, 3 anos, era quase que um ilustre desconhecido. E agora nós temos aí publicações dele chegando de maneira regular aqui no Brasil. Isso é bem legal. Bom, e o caso do Juan Jiménez, eu acredito que a caixa dos Metabarões seja questão de tempo. A POC
Nanquim não anunciou ainda, mas lançou em Cal, me parece que foi muito bem sucedido. Eu imagino que seja questão de tempo, até torço por isso, tenho até bastante vontade de ler. Já procurei as edições de Adevir, não consegui achar todas, então aí esperando a da Pipoca. Enfim, minha gente, tá aí meu olhar sobre Escória, uma fábula pós-apocalíptica de crítica social intensa, né? De crítica social intensa. É isso, minha gente. Espero que tenham curtido o vídeo, né? Não esquece de dar o joinha se gostou, de compartilhá-lo, mostrar para outros. Também se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, isso faz nossa comunidade aumentar. Estamos aí perto dos 17 mil, agora não estou lembrando se é dos 17 ou 18 mil inscritos, né? Bom, me perco um pouco, mas estamos aí, rumo aos 20 mil, né? Vamos ver se no começo aí de 2022 a gente chega aos 20 mil. A gente chega aos 20 mil, então, bom, se inscreve, né? E a outra coisa é que eu vou deixar o link de Escória, caso alguém tenha interesse, vai estar aí na descrição do vídeo, tem também de outros quadrinhos da Comic Zone. A galera sabe que usando os links que estão na descrição dos vídeos aqui do canal, os links que estão aqui no canal, ajuda demais a produzir mais vídeos, a produzir melhores vídeos, né? Afinal de contas tudo isso aqui tem um custo, perdão, e ao menos por enquanto esses links patrocinados são um instrumento que eu tenho para financiar a produção aí do Ministério dos Quadrinhos. Enfim, minha gente, é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.